Tostes. Quem vai aparecer nesta biografia hoje, dona Babi Tostes? Haverão até certas pessoas nessa live aqui que começarão a ficar arrepiados. Bolsonaro vai arrepiar seus cabelos, porque agora quem é que nós vamos colocar em cena para falar um pouquinho da sua trajetória, dona Babi Tostes? Ele, este careca que está abalando o inimigo número 2 do Estado brasileiro. O sono de Bolsonaro está aí. Aí, olha só, eu escolhi essa imagem já retratando. Olha só, cara, é muito interessante, não? Como é que a vida é, né? Mas não era essa que eu queria, não. Era essa aqui, para a gente começar bonitinho, né? A biografia na semana com o senhor Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? Esse cara que está sendo tão atacado por Bolsonaro. O sono de Bolsonaro, que está tirando o sono de Bolsonaro. E a gente estava até debatendo sobre isso, né, Babi? O quanto que as vertentes conservadoras no Brasil são várias, né? E o quanto que hoje se coloca como alcunha do Alexandre de Moraes até alcunha de comunista. Será que a gente pode falar que Alexandre de Moraes tem uma alcunha comunista? Ou, quem sabe, Alexandre de Moraes militou na esquerda brasileira? Qual foi o papel e a trajetória política deste senhor marombeiro, hein? Marombeiro. Gosta de puxar uns ferros, como a dona Babi Tostes, adora puxar ferro, malha, inclusive, no círculo militar, viu? Ele malha ao lado dos militares, né? É um homem de 53 anos, muito jovem, né? Um homem de 53 anos. Você puxando para o seu lado, muito jovem. É óbvio, é evidente, na flor da idade, no pico da sua atividade profissional, pai de 3 filhos, está aí o senhor Alexandre de Moraes, que nasceu no ano de 1968. A sua trajetória começa aqui, ó. Olha o grande padrinho de Alexandre de Moraes. É ele, o vice do presidente Lula, o senhor Geraldo Alckmin, que, aliás, Geraldo Alckmin retrata uma parcela do conservadorismo muito importante, não é isso, dona Babi Tostes? Inclusive do conservadorismo católico, hein? Do conservadorismo católico, é importante de dizer isso, né? Porque o Geraldo Alckmin participou, não sei se participa ainda, da Opus Dei, né? Nossa, tem isso, eu tinha esquecido disso, João. Da Opus Dei, que é o segmento talvez mais conservador da Igreja Católica, né? Então, quer dizer, tá aí, Xandão, tem como padrinho político o senhor Geraldo Alckmin. Por que tem esse apadrinhamento, né? Ele foi nomeado pelo Geraldo Alckmin para exercer a função, né, de secretário de Justiça em 2002, ele exerceu até 2005. De 2004 a 2005, ele foi presidente da FEBEM de São Paulo, atual Fundação Casa. Tá? Ele compôs o Conselho Nacional de Justiça, de 2005 a 2007, e foi secretário municipal, olha só, uma coisa que não tem muito a ver, né? Secretário de Justiça e secretário de Transporte. O que é isso? Ele foi secretário de Transporte na gestão de quem, dona Babi Tostes? De Gilberto Kassab, que é outro comunista de carteirinha. Tudo está se encaixando, minha audiência, meus telespectadores. Alexandre de Moraes fundando a Ursal neste país. Então, na nata, meus queridos, é a nata do conservadorismo político de São Paulo. Né? Então, que ele teve composições no governo de Geraldo Alckmin, teve composições no governo do Kassab, e está aí o seu
padrinho, tem dois grandes padrinhos, né? Tem o Alckmin e tem o outro. Sabe qual que é o outro, Dona Bitós? Eu sei, mas eu quero ver a emoção do público ao revê-lo. Aquele que fala assim, me dá uma pastilha. Cadê a Aquele pastilha? que parece que veio de outro mundo. Aquele que dá a pastilha. Estou com problema de voz. Tá aí! Vampirão! O vampirão! O Frank Stemer das trevas. Que, inclusive, falou que não vai mais ajudar o Bolsonaro a escrever cartinhas. Mas olha que cena muito romântica, não é, dona Babitós? Essa Demais. foto aqui, né? Uma cena de um abraço que é um verdadeiro enlace, né? Esse foi o abraço do vampirão com o Voldemort, né? Inclusive, tiveram um papel importantíssimo na arquitetura do golpe de 2016. É importante, né, que isso a gente sempre tem que ressaltar o papel de independência das instituições. E isso, na realidade, quando a gente vai colocar lá, né, por exemplo, em 2005, ele foi nomeado, o Alexandre de Moraes, ele foi nomeado pelo presidente Lula para integrar a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça. Então, teve nomeação do Lula também. Tá? Ele foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública em 12 de maio de 2016. Então, aí o Temer assumiu e já colocou ele como ministro da Justiça. E ele teve um papel muito questionável, por exemplo, em vários episódios. Em 2017, nós tivemos um dos maiores massacres em presídios do Brasil, né? Sempre lembrados, massacres de presídios em Manaus, em Roraima, né? Ele demorou séculos para agir, a Força de Segurança Nacional, isso foi muito questionado. Foi muito questionado também o papel dele em relação à defesa de territórios indígenas, tá? O próprio desmantelamento da defesa desses territórios indígenas. Quando ele foi secretário de Justiça de São Paulo, questionado também com as ações truculentas da polícia em relação às ocupações estudantis, né? Então, quer dizer, existe um perfil, de certa forma, autoritário, inclusive com investigações. O Alexandre de Moraes já sofreu investigações, não concluíram muita coisa, mas sua evolução patrimonial é assustadora. Assustadora. Então, quer dizer, não é o santo, né? Quer dizer, porque estão criando, é muito perigoso isso que está acontecendo. Estão criando outro justiceiro no Brasil. Estão criando outro justiceiro. Não então, aprendemos com o Moro, né? Pois é. Porque essa situação de politização, né? Ou de judicialização da política, que é um negócio importante de se discutir, né? Vem nesse caso, porque o Temer está aí dando um abraço efusivo no seu ministro, e aqui está o DNA político do senhor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB, está aí ele segurando um tucaninho. Ô, tucaninho, que virastes, pássaro. Nossa Senhora. Pássaro, pássaro lindo. O que viraste? Um pássaro desnutrido, falido. Olha aí, o Dória com a sua... O que você acha dessas pessoas, Babi, que coloca camisa para dentro com cinto à mostra? O que você acha disso, assim? O que você pensa disso? Eu acho que o Dória ele tem um visual muito peculiar, tanto que não foi à toa que ele rendeu o apelido calcinha apertada, né? Assim. E o Dória com essa calça dele justa, estilo sertanejo anos 90 e esse cintinho, quando ele dança, fica qualquer coisa. O Dória muito dançando de calça justa é um momento. É meio bizarro, né? É bem bizarro, é bem bizarro. Nossa. Então, assim,
você tem essa situação, né, dele, né, tem a sua filiação, né, e aí isso sempre muito questionar, porque o cara vai com todo esse DNA, né, ele vai com todo esse DNA ocupar o cargo aí mais importante do judiciário, e aí ele chega à Suprema Corte de uma forma extremamente complicada, né? Está ele aqui na foto do velório do senhor Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo, mais um acidente aéreo cheio de suspeitas no Brasil. Adoro. Porque o Teori Zavascki era um ministro que estava com um relatório importante da Lava Jato, que tinha atingido o núcleo do PMDB, do senhor Michel Temer, e o núcleo do PSDB, do senhor Alexandre de Moraes, e do senhor José Serra, que está aqui. A gente não vai esquecer, por exemplo, da questão dos escândalos da JBS, né, de uma série de desdobramentos da Lava Jato que começou, né, a atingir esses dois partidos. E a sua morte até hoje não muito esclarecida. O Teori Zavascki, morrendo, abriu uma vaga no STF e o senhor Frank Temer das Trevas imediatamente indica o Alexandre de Moraes para ocupar essa vaga no STF. E está aí a posse, né? O senhor... Essa foto é demais. Essa foto, que aí fica o Valdemar mesmo, né? Que o pessoal explora muitas vezes, os bolsonaristas exploram muito essa foto. Amam essa foto. Que se tornou, nesse caso, um ministro extremamente atuante, e aí, pelo seu papel, inclusive, pela sua atuação, ele se torna o 55º presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje está cumprindo um papel que eu acho que é de suma importância, que é um papel de resistência mesmo a toda essa questão de desconstrução da democracia brasileira. E ele está tendo um papel importante de enfrentamento das campanhas de desinformação, das fake news, né? O caso, por exemplo, do Daniel Silveira ficou muito, muito claro o seu posicionamento. Não é à toa que o Bolsonaro está fazendo esse tensionamento com ele, mas a gente lembra que a sua trajetória é uma trajetória que vem de uma corrente conservadora. Ela não tem muita coisa a ver com o campo progressista, mas que hoje ele está fazendo esse papel, ele está cumprindo esse papel, inclusive de crítica muito sólida, né? De um enfrentamento muito direto ao próprio presidente e à sua família, né? Ao gabinete do ódio. Uhum. Então, é justamente esse tipo de tensionamento. Isso aí é a nossa biografia sobre o senhor Alexandre de Moraes, aquele que habita os sonhos de Bolsonaro.